Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje entraremos em geometria. E também, claro, vamos falar sobre o teste de aptidão física. Então, se você tem curiosidade sobre esses temas, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, galera! Então vamos trabalhar um pouco de geometria. Trouxe questões que já caíram em provas anteriores dessa banca Nosso Rumo, que irá aplicar a prova para Suzano, GCM de Suzano. E aí, claro, antes de finalizar nossa aula de hoje, eu irei falar também sobre o teste de aptidão física, porque nós sabemos que alguns candidatos, alguns não, muitos candidatos fizeram a prova para a GCM de Osasco e também para a GCM de Guarulhos, e serão TAFEs classificatórios. Então eu irei passar algumas dicas para os senhores. E claro, não sou expert no assunto, mas como eu já fiz alguns TAFEs na minha vida, eu tenho certeza que a minha experiência irá te ajudar. Até porque muitos candidatos cometem o erro de correr apenas 12 minutos nos seus treinos. Tenho certeza que você não faz isso. Mas vamos lá? Vamos começar primeiro com geometria. Põe aí, produção, nossa primeira questão de hoje. Fala o seguinte: assinar a alternativa que apresenta o valor de x no teorema de Tales abaixo. Teorema de Tales, pessoal, é bem tranquilo, bem fácil, tá? Então nós temos aqui o desenho. Perceba que são, geralmente vai ser isso aí, tá? Ó. São assim, ó, duas. Geralmente parece um jogo da velha, né? E aí nós temos esses valores aqui, embora você tá vendo aí, mas eu vou colocar aqui, porque eu não estou vendo, embora eu tenha os olhos azuis. Então tá assim, né? Ó, 5x mais 2. Aqui embaixo tá 6x mais 3. E do lado de lá tá o 37 e o 45. Basicamente é isso. E aí, ó, geralmente, aqui a banca fugiu um pouco a regra, mas geralmente não vai ter esse lado. E aí você vai ter que encontrar aquele valor ali, tudo bem? E aí, claro, seria só o 3, seria só o 2, tudo bem? Caso venha acontecer isso, você vai conseguir resolver da mesma maneira, tudo bem? Mas, no lado de lá tem o 45. O que você vai resolver? Aqui é uma proporção, tá, pessoal? Como é que nós vamos resolver? Eu coloco esse em cima desse, que já está, né? E esse em cima desse. Vai ser dessa maneira, tudo bem? Tem outra maneira? Tem sim. Eu posso fazer ao contrário. Ponho esse em cima desse, mas aí obrigatoriamente eu tenho que pôr esse em cima desse. Eu vou mostrar a estrutura para que você consiga entender o que eu estou dizendo. Mas para isso eu tenho que apagar, claro. Então perceba que vai ficar assim, ó. Quando eu falo colocar um em cima do outro. O número é 5x mais 2 sobre 6x mais 3, igual a 37 sobre 45. É só isso. É só isso. E agora eu multiplico cruzado, não tem segredo. Quando eu falei que eu poderia colocar esse em cima desse e esse em cima desse, ficaria dessa maneira, tá? Ó, 5x mais o 2 sobre o 37 igual ao 6x mais o 3 igual não, sobre o 45. Ou seja, ó, eu peguei esse lado da rua em cima desse, tá aqui, e esse lado da rua em cima desse, tá aqui. Então eu posso fazer dessa maneira também, tudo bem? Perceba que vai dar a mesma coisa, ó, 37 vezes esses dois, ó, 37 vezes 2, percebe que dá o mesmo mecanismo? Então a ordem é você que vai seguir, tudo bem? Porém, eu acho mais fácil, já que tá aqui, ó, esse em cima desse, fica tranquilo, e aquele em cima daquele, tranquilo, tudo bem? E aí é só multiplicar cruzado, não tem segredo, pessoal. Teorema de Tales é bem tranquilo, é só fazer isso que não dá erro, tá bom? 37 vezes, cuidado, tem que ser vezes os dois números, então eu vou pôr por partes aqui, ó. 6x mais o 3, vou colocar entre parênteses para eu não esquecer, porque se você fizer só o 37 vezes o 6x e desconsiderar o 3, vai dar erro, tá bom? Ali é a mesma coisa, ó, 45 vezes aqueles dois números, então é 45, abre parênteses, como são dois números, eu coloco aqui, ó, 5x mais o 2. E agora eu vou fazer o famoso chuveirinho, né, ó, 37 vezes o 6x, deixa eu ver quanto que é 6 vezes o 37. 6 vezes o 7 dá 42, sobe o 4, 6 vezes 3 é 18, mais o 4 dá 22. Então vai ser 222x, correto? 222x.
E aí 37 vezes esse 3. Ué, o 3 é a metade de 6, não é? Então, com certeza, vai dar a metade desse cara aqui, ó, 111. Muito fácil, correto? Agora o outro chuveirinho do lado de lá, ó, 45 vezes o 5. Vamos fazer aqui no rascunho. Quanto que é 45 vezes o 5? 5 vezes 5 dá 25, sobe o 2. 5 vezes 4 dá 20, mais esse 2 dá 22. Então vai dar 225x, sinal de mais. E aí, para finalizar o nosso chuveirinho, 45 vezes esse 2 lá, ó. 2 vezes o 45 dá 90. Tranquilo? Agora o que eu faço, pessoal? O cara que tem letra eu deixo próximo do cara que tem letra, e o número sozinho eu deixo próximo do número sozinho. Então quem que eu vou levar para o lado de lá? Eu vou levar para o lado de lá esse cara aqui, tudo bem? Ó? Então esse cara aqui eu levo para lá. E o 90, que é número sozinho, eu vou trazer para a esquerda. Então vai ficar assim, ó. O 111 eu não mexo. Estou trazendo 90, que é positivo. Vem menos 90. Esse cara já estava lá, eu não mexo nele, fica lá. E eu vou levar o 222, só que mudando o sinal dele. Vai menos 222x. 111 menos esse dá 21. 225 menos 222 vai dar 3, ou seja, 3x. Está multiplicando, vem para o lado de cá dividindo. Então vai ficar 21 dividido para 3 igual a x. E aí 21 dividido para 3 nós sabemos que é 7. Então, todo esse mecanismo aí para chegar que o x vale 7. Qual a alternativa aí, produção? É a alternativa B de bravo, tudo bem? Basicamente é isso, pessoal. A questão não é obrigada a te falar que é um teorema de Tales, tudo bem? Ela pode muito bem vir com uma situação, um problema muito mais elaborada, dizendo que tem um lote, como eu falei lá, né? Geralmente são ruas aí. E aí ele vai te dar a distância de duas, de um lado, e vai dar o tamanho da frente do lote do outro lado. E aí aqui ele vai colocar um X. E aí ele quer saber qual é o tamanho da frente desse terreno. Basicamente é isso. E aí você vai conseguir lembrar que se trata de um teorema de Tales. E é dessa maneira que você vai resolver a questão, fazendo a multiplicação cruzada sempre bem tranquilo, bem fácil. Beleza? Espero que você tenha entendido aí. Procure outros exercícios na internet. Sempre tem PDFs na internet com exercícios do teorema de Tales. Você vai resolver, você vai ver que é muito fácil, porque matemática não é difícil. Tudo bem? Bora lá, vamos continuar. Questão 2, pessoal, bora lá. Questão 2 fala o seguinte, ó. O mínimo múltiplo comum de 6, 18 e 22, o que é? É igual à soma dos lados de um quadrado. Opa, cuidado. Então nós temos aqui um quadrado e sabemos que o quadrado tem todos os lados iguais. Ele fala que o mínimo múltiplo comum desse cara, ou seja, o resultado que eu vou encontrar aqui é a soma dos 4 lados. Então, ó, perceba que tem uma sacada aí. Quando eu chegar nesse resultado aqui, ó, eu tenho que pegar ele e dividir para 4. Porque ele é a soma dos 4 lados do quadrado. Olha só que sacada interessante, uma questão muito bem elaborada. Já gostei dela logo de cara. Vamos só finalizar a leitura aí. Em centímetros. Sendo assim, assinale a alternativa que apresente a sua área. Opa, olha só que questão linda. Traz o MMC, traz a ideia de um quadrado e também a ideia de área. 3 conceitos em uma única questão. Muito boa essa questão aqui. Bora lá. O MMC nós sabemos que nós temos que dividir para 2, porque são todos pares aqui, ó. 6 para 2 dá 3, 18 para 2 dá 9, 22 para 2 dá 11. Agora são todos ímpares, por 2 já não consigo mais, vou tentar por 3. 3 para 3 dá 1, 9 para 3 dá 3, o 11 não dá, continuo por 3. 3 para 3 dá 1, e o 11 ele só é divisível por 11. Então, chegamos ao final. 11 vezes o 3 dá 33. 33 vezes o 3 dá 99. 99 vezes o 2 dá 198. Então, como eu falei, 198 é a soma dos 4 lados. Então, para eu descobrir quanto que vale só esse ladinho aqui, ó, eu tenho que pegar esse cara, que é o 198, e dividir para 4. Vamos fazer essa divisão aí, ó, por 4. 4 vezes 4 dá 16, sobra 3, baixa esse 8. Aqui vai ser 9, 9 vezes o 4 dá 36, sobra 2. 2 não dá para dividir para 4, então eu ponho a vírgula lá e um zero aqui. E aí 5 vezes o 4 dá 20, e aqui vai zerar. Ou seja, pessoal, o lado desse quadrado aqui, ó, mede 49,5
centímetros, beleza? E aí na hora que eu somar os 4 lados vai dar de novo 198. Ele quer saber a área. E aí a área de um quadrado ou de um retângulo, pessoal, é base vezes altura, tudo bem? Deixa eu só apagar aqui para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Então, a área desse negócio aí, ó, é base vezes a altura. A base é a mesma medida da altura, não tem problema. Então vai ser 49,5 vezes 49,5. Vamos fazer essa multiplicação aí, ó. 49,5 vezes 49,5. Na multiplicação com vírgula, eu esqueço a vírgula e só na minha resposta eu vou usá-la, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. 5 vezes o 5 dá 25, sobe o 2. 5 vezes o 9 dá 45, mais 2 dá 47, sobe o 4. 5 vezes o 4 dá 20, mais esse dá 24, sinal de mais. 9 vezes o 5 dá 45, sobe o 4. 9 vezes o 9 dá 81, mais 4 dá 85, sobe o 8. 9 vezes esse dá 36, mais 8 dá 44. Sinal de mais aqui. Agora 4 vezes os 3 números. 4 vezes o 5 dá 20, sobe o 2. 4 vezes o 9 dá 36, mais 2 dá 38, sobe o 3. 4 vezes 4 dá 16, mais o 3 dá 19. E agora somando, vai ser 5. 7 mais 5 dá 12, sobe 1. 1 mais 4 dá 5, mais 5 dá 10, mais 0 continua sendo 10, sobe 1. 1 mais 2 dá 3, mais 4 dá 7, mais 8 dá 15, sobe 1. 1 mais o 9 dá 10, mais o 4 dá 14, sobe 1. E 1 mais 1 dá 2. E aí, nós temos ó, uma casa após a vírgula, duas casas após a vírgula. Então, ó, duas casas após a vírgula, certo? 2.450,25. Qual a alternativa aí, produção, que tem esse número? 2.450,25. Alternativa B, de novo, de bravo. Beleza? Como eu falei, bem tranquila, porém envolve vários conceitos. Se você de repente não lembrava como que resolvia um MMC, já deu uma travada logo no início. Se você não entendeu, pausou o vídeo e não entendeu que você tinha que pegar esse resultado aqui do MMC e dividir para 4, provavelmente você chegou em outra alternativa que nem sei se tem, porque eu não fiz, 198 vezes 198. Mas é uma questão bem elaborada, bem gostosinha. Beleza? Bora para a próxima. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta o volume do cone. E aí, pessoal, eu já tenho falado em outras aulas anteriores, focados para a Suzano, que a banca Nosso Rumo, ela cobra várias questões diferentes de geometria. Ela não costuma repetir as questões. Porém, você tem que saber várias fórmulas. E aqui já é um caso desse. Você tem que saber qual é a fórmula do volume do cone. É uma fórmula bem difícil. Não é que ela seja difícil, mas ela não é comum de ser cobrado em provas para concurso. Porém, essa questão aqui, ela caiu numa prova para concurso. Então, por isso que eu trouxe ela, para que caia justo na sua prova, você tenha uma noção. Mas a fórmula não é difícil. Qual que é a fórmula? Ó, é o valor do π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, dividido para 3. Então, grava essa fórmula aí. Conforme você vai resolvendo exercícios envolvendo o volume do cone, você vai compreender ela e é bem tranquilo, tá? Então, é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido para 3. Não tem segredo. E aí, ele me dá esse cone aí algumas medidas. E percebam que a questão fala o seguinte, ó, o π vale 3,14 e a banca não é obrigada a te falar isso, tá? Você tem que saber que sempre o π vale 3,14. A única obrigação que a banca tem é quando ela quer um π arredondado. Então, se ela fala assim, ó, considere o π igual a 3, aí beleza, tem que considerar ele valor de 3 e não 3,14. Mas, do contrário, se a banca não trouxer essa informação que ela trouxe ali no rodapé, você vai sempre considerar o π 3,14, independente de qual seja, né, a figura. Pode ser um círculo, tudo bem? Você vai considerar 3,14. Pode ser aí o volume do cilindro, que também tem o símbolo de π, e aí você tem que considerar 3,14 sempre. O raio, qual foi o raio que ele me deu aí? Ó? Foi 12. Então vai ser 12 ao quadrado vezes a altura, e a altura ele me deu aí 47. Você sabe que você tendo a fórmula, não tem segredo. Não tem para onde errar, é bem tranquilo, tudo bem? É só substituir as informações na linha de baixo. Agora, para finalizar aqui, ó,
eu vou manter o 3,14 e vou trabalhar a potência para que vocês entendam. Não é 12 vezes o 2, é 12 vezes o 12, tudo bem? É a base vezes ela mesma. Se aqui fosse elevado a 4, seria 12 vezes 12 vezes 12. Então eu iria repetir isso 4 vezes. Essa é a ideia que você tem de potência, tudo bem? E aí 12 vezes o 12 dá 144. Vezes o 47, tudo isso divide para 3. E aí, para a gente conseguir encurtar a nossa aula e a nossa resolução, a multiplicação de 3,14 vezes 144 vezes o 47 dividido para 3, deixa eu dar uma olhada na minha cola aqui, que eu sempre tenho, tem que ter, né? 7.083,84. E aí a nossa alternativa correta, qual que é a produção? Alternativa D, de jeans, beleza? Percebe, pessoal, que o grande segredo é você saber a fórmula. Sob a fórmula, você vai dar risada e vai resolver tranquilamente a questão. Porque não tem segredo, é só substituir as informações. Tranquilo? Fácil, né? Bora para a próxima. Mas antes de ir para a nossa próxima questão, vamos entrar na ideia do TAF aí. Eu já falei na aula anterior um pouco sobre TAF. E eu vou mostrar para os senhores um vídeo aí, vou pedir para a produção colocar pausadamente o vídeo do meu primeiro TAF para que vocês entendam como eu era gigante, pesado. Pesava mais de 100 quilos. Então põe aí, produção, só para eles entenderem. Põe pausadamente. Bora, vai, Gordinho! Vocês perceberam aí como eu estava um pouco acima do peso? E mesmo assim, nesse TAF que eu fiz, foi o meu primeiro TAF, foi para a cidade de Embu das Artes, no ano de 2019, eu consegui fazer 2.600 metros, né? Consegui 100% pelo menos na corrida. Nos outros exercícios eu não consegui 100%, mas foi meu início ali e eu comecei a treinar a partir daí. Depois disso eu fiz vários outros TAFs, e aí sim, nos outros TAFs, que eu peguei o fio da meada, eu já consegui fazer 2.850, 2.900 metros. E como é que eu fiz isso? E será uma sugestão para os senhores, né? Cada um tem o seu biotipo, cada um vai ter as suas peculiaridades. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a correr 5 quilômetros. Então eu baixei um aplicativo aqui, tem vários aplicativos de corrida aí, você baixa de sua melhor qualidade, enfim. E aí eu comecei a correr 5 quilômetros. Então a primeira vez que eu corri 5 quilômetros na rua mesmo, não sugiro que corra em esteira, porque a esteira acaba te ajudando, mas correndo na rua, subindo ladeira, descendo, enfim, com várias irregularidades, eu levei 30 minutos. Quando foi a segunda vez, eu procurei já não andar. Ou, se na primeira vez que eu corri, eu andei 2 vezes, que é normal, a gente está começando a treinar, na segunda vez eu procurei já andar só uma vez. E aí eu fui melhorando o tempo, então na segunda eu já corri 29 minutos. Na terceira eu já diminuí a passada, mas procurei não andar e trotando do início ao fim. E aí eu já levei 27 minutos e fui diminuindo o meu tempo e pegando resistência. Qual que é a ideia de correr 5 km, senhores? É pegar resistência. Muitos candidatos, infelizmente, correm só 12 minutos. E aí você corre 12 minutos, às vezes no final da noite, às vezes muito de manhã, 6, 7 horas da manhã, que nem tem sol. Então, fica ali na sua zona de conforto. Aí no dia que você vai fazer o TAF, 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, com 30, 35 graus, você vai sofrer um pouco, porque está diferente do que você está acostumado a treinar. Sem contar que você só corre 12, então seu corpo ele se acostuma com os 12 minutos. Né? Já deixo bem claro para os senhores, não sou perito, não sou professor de educação física. Estou só passando alguns bizus para os senhores, porque se deu certo para mim, pode ser que dê certo para os senhores também. E a ideia é que você fique bem classificado no seu TAF. Principalmente quem vai fazer Osasco e Guarulhos, o TAF, são classificatórios. E isso muda toda a classificação dos senhores aí no edital. Voltando. Então, eu fiz isso por muito tempo, corri 5 quilômetros. Aí eu peguei uma resistência e depois comecei a correr 10. Mas você não precisa focar nesses 10, foca nos 5. Vai melhorando o seu tempo nesses 5 km. Quando você fizer isso e for marcado a data do seu TAF, aí pelo menos 1 ou 2 vezes na semana você começa a fazer realmente os 12 minutos. Mas aí você vai ter uma resistência, porque o seu corpo, a sua mente já está acostumado a correr 30 minutos, que são aqueles 5 km. E aí como você vai ter que forçar um pouco mais, você vai ter uma resistência boa e você vai conseguir
chegar numa distância muito maior, né? Tem alguns TAFs aí que eu acompanhei, Cubatão, Bragança Paulista, vários outros, Capela do Alto, que a distância era 2.300 o mínimo, e teve muitos candidatos que não conseguiram chegar a 2.300 metros. É uma distância muito pouca, e mesmo assim os candidatos não chegaram a 2.300. Por quê? Porque fica treinando 12 minutos, fica condicionado aos 12 minutos, e aí se tiver um agravante, que pode ser o calor, né? Em Capela do Alto tinha uma pequena elevação, que atrapalhou muito os candidatos. Enfim, você tem que estar preparado para o pior sempre. Então, sugiro que vocês comecem a treinar essa ideia dos 5 km aí, eu tenho certeza que você vai evoluir. Depois você volta aqui no canal e fala como é que está a sua evolução aí, se deu certo para os senhores. Tudo bem? Outra dica importante, senhores, tênis. No meu primeiro ano de corrida, eu sentia muitas dores na canela, na panturrilha e até mesmo na coxa. E aí, eu troquei de tênis, meu tênis tinha gel, eu achava que era um tênis bom e tal. E aí eu falei, não é possível que essas dores permaneçam. Correr já não é tão bom, e aí correr com dores é muito pior. E aí eu fui no canal, vou até pedir para a produção colocar um card aqui em cima, que foi o Tênis Certo. Sugiro que vocês entrem lá nesse canal, muito bacana, me ajudou muito esse canal Tênis Certo. Lá eles dão dicas de valores de tênis bom para corrida, enfim. Eles dão várias dicas, eu usei as dicas que eles deram lá. Achei um tênis para corrida, que eu paguei R$169, marca conhecida, não vou falar a marca aqui, mas marca conhecida, marca top, mundialmente conhecida, eu paguei R$169. E eu corro com ele até hoje, já corri até uma São Silvestre com esse tênis. Então só com esse tênis de R$169 eu já corri mais de 4.000 quilômetros, uma distância bem considerável aí. Então vale a pena investir, porque depois que eu comprei esses tênis, eu comprei 3 dessa marca aí, o mais caro que eu paguei foi R$199, e estou com eles até hoje, não senti mais dores, já tem mais de 2 anos que eu não sinto dores, e aí vocês percebam como é importante você correr com o tênis certo para que você consiga desenvolver aí, e principalmente atividade física, né, senhores? Vocês vão entrar na área de segurança pública, você tem que estar bem condicionado sempre, é para a vida, não apenas para o TAF. Muitos candidatos, infelizmente, treinam para o TAF. Você tem que treinar para a vida, você tem que estar bem condicionado sempre, até porque você vai atrás de bandido, e bandido, molecada corre, viu? Então, pega as dicas aí, depois volta aqui no canal, nos encontraremos tanto no TAF de Guarulhos. O de Guarulhos eu não fiz a prova, mas eu estarei lá para incentivá-los, como sempre eu faço nos TAFs da vida aí. E no de Osasco, além de estar lá, eu vou participar do TAF de Osasco, porque eu fui aprovado, dei sorte, fui aprovado na prova de Osasco, mas já adianto, não darei sequência, só vou fazer o TAF para incentivar os senhores, porque eu sou da seguinte opinião, pessoal, eu estou aqui para falar para vocês como é que caem as questões na prova, então eu tenho que fazer as provas para estar sempre atualizado. E aí, se eu passei na prova, eu tenho o direito de fazer o TAF, então eu vou lá fazer o TAF, vou ajudá-los lá no dia do TAF. Aquele que estiver se arrastando, eu estarei do lado para dar apoio. Se você é da letra R aí, provavelmente você vai fazer o TAF comigo. Se você não for Roberto, Robson, enfim, você vai fazer o TAF comigo. E nós vamos correr junto lá, tranquilo? E aí, estaremos juntos para vencer esses TAFs aí. Bora lá, dá continuidade para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Questão 4. Questão 4 fala o seguinte, põe aí, produção. A figura abaixo é um retângulo de base 3 e altura 2 mais x. Aí nós temos aí o desenho do retângulo, né? Ó, a base vale 3, aqui é 2 mais o x. E aqui foi uma questão bem diferente, eu nunca tinha visto esse tipo de questão, mas achei muito interessante. Estou gostando dessa banca, viu? Às vezes exercícios bem interessantes e não são difíceis, não são complexos. Você só precisa ter alguns conceitos, mas não são complexos, como a gente tem visto aí, por exemplo, da banca IBAN. A banca IBAN, ela pega muito pesado em matemática, mas essa aqui bem tranquilo. E ela fala o seguinte, ó, para qualquer que seja o valor de x, a área deste retângulo pode ser corretamente expressa pela expressão. Então ele quer a área, ou seja, pessoal, você só precisa saber isso aqui, ó, que a área de um retângulo é base vezes altura, ou seja, é essa base vezes essa altura. Então é só isso, ó, é a base vezes a altura. Bem tranquilo, pessoal, não tem segredo. 3 vezes o 2 nós sabemos que é 6, mais 3 vezes o x, 3x. Com certeza vai ter uma alternativa dessa. Ó. Não gastei nem 30 segundos para resolver essa questão. Deixa eu ver aí, produção, qual a alternativa que tem? É a alternativa A, só está invertido. Em vez de ser 6 mais 3x, na alternativa A está 3x mais o 6, mas é a mesma coisa. 1 mais 2 e 2 mais 1 é a mesma coisa, não tem segredo nenhum. A alternativa A já é a correta, as outras são todas erradas. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem fácil mesmo. Porém,
pelo fato dela vir em uma configuração diferente, porque ela não quer saber qual é o resultado do valor de x. Ela só quer saber como é que ficaria a nossa expressão aí. Só isso, bem tranquilo. Beleza? Não esquece de dar o like, se inscreve no canal caso você ainda não seja e bora para mais uma questão na aula de hoje. Questão 5 fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a área de um círculo cujo diâmetro mede 18. Cuidado com o círculo, pessoal. Ó, isso é um raio. Pensa no raio da bicicleta. É um raio. E geralmente as bancas não usam a palavra raio. Geralmente ela usa a palavra diâmetro. Diâmetro, pessoal, é 2 vezes o raio. Ou seja, é esse raio mais esse raio. Pensa aí no círculo lá do campo de futebol, tudo bem? Aquilo que corta de fora a fora da circunferência, ela vai ser o diâmetro. E percebe que essa questão ela falou de diâmetro, né? Ó, o diâmetro, deixa eu colocar aqui, ó, é igual a 18 centímetros. E aí, ó, você não vai cair em pegadinha, tá? Ó, porque a fórmula da área do círculo é essa aqui, ó, πr ao quadrado. Só isso. Essa é a fórmula da área do círculo. E aí você vai perceber que você tem a letra R de raio, você não tem a letra D de diâmetro. Então você não vai usar o 18 aqui, você não vai usar. Ó, 18 é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui dá 18 centímetros. Só que concorda que essa metade, que é um raio, vai ser a metade desse cara, não é isso? Então vai ficar assim, ó. A área, o π, 3,14, eu falei no exercício anterior, vezes o raio é 9 ao quadrado. Tudo bem? Bem tranquilo. Deixa eu dar só uma olhada no finalzinho dessa alternativa. Tá? Ele falou que para a gente usar o 3,14. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou olhando para a questão? Porque vai ter questão que vai estar assim, ó. Aqui já vai dar 81, né? Ó. Deixa eu só finalizar para vocês entenderem o que eu estou falando. Vai ter questão que vai estar assim, ó. Que a área é igual a 81 π. Vai estar as alternativas assim, 81π, 10π, 30π, 40π, enfim. Por que algumas bancas colocam isso? Porque isso se torna um pouco mais difícil, né? Imagina você já nem sabe como que é a fórmula de um círculo, e aí imagina você chegar num número com uma letra. Fica muito mais complexo de chegar, né? Então algumas bancas acabam trabalhando dessa maneira. Aqui não. Aqui ela chegou realmente no número final, então nós vamos desconsiderar isso, mas eu estou só passando o bizu, porque se caso acontecer de você olhar nas alternativas e todas estiverem com o π, você não vai transformar a letra π em 3,14. Você vai segurar ela até o final do seu cálculo aí, tranquilo? Agora vamos só fazer esse 81 vezes o 3,14. Então eu vou colocar aqui o 3,14 vezes o 81. Desconsidera a vírgula na multiplicação. Uma vez o 3,14, vai dar o 3,14. Mais 8 vezes o 4, 32, sobe 3. 8 vezes 1 dá 8, mais o 3 dá 11, sobe 1. 8 vezes 3 dá 24, mais 1 dá 25. E agora somando, 4, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 5 e 2. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Então a minha área aqui, 254,34. Qual é a alternativa aí, produção? Alternativa B de bravo. Ué, todas estão dando bravo hoje? Tranquilo, bem fácil, né, pessoal? De novo, pegou a fórmula, não tem segredo. Vai anotando essas fórmulas aí, faça um mapa mental. São várias questões que eu vou trazer para os senhores. Hoje serão só 6, mas eu vou fazer mais uma aula de geometria. Eu vou trazer mais questões de geometria. Vocês anotam essas fórmulas aí para que você lembre delas no dia da sua prova. Tranquilo? Bora para a próxima. Questão 6. Questão 6. Essa aqui você vai conseguir pausar e resolver sozinho, porque nós já resolvemos uma de cone, tá? Então pausa o vídeo e resolve aí. Fala assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta o volume de um cone que possui 18 centímetros de raio e 26 centímetros de altura. Use para π igual a 3,14. Então você já sabe a fórmula, né? Ó, volume é igual ao π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Dividido para 2. Para 2, de onde eu tirei esse 2, meu Deus? Dividido para 3. Beleza? E aí, só substituir as informações. Então ele me deu que cadê? São 18 centímetros de raio e 26 centímetros de altura. Beleza, vamos lá. O π é 3,14 vezes 18 ao quadrado
vezes 26 de altura. Tudo isso dividido para 3. Volume é igual. 18 ao quadrado, vamos fazer aqui de ladinho. 8 vezes 8 dá 64, sobe o 6. 8 vezes 1 dá 8, mais o 6 dá 14, mais 1 vezes 18 dá 18. 4, 8 mais 4 dá 12, sobe 1, e aqui vai dar 3, 324. Então vai ficar 3,14 vezes o 324 vezes o 26. Tudo isso dividido para 3. Então vamos descobrir qual é o volume. E aí, claro, eu vou ter a minha colinha. Vamos fazer a multiplicação de 3,14 vezes o 324 vezes o 26, o resultado dividido para 3. Vamos ver quanto que dá? Então vai dar 8,817,12. Espero que você tenha acertado aí, até porque nós já fizemos uma questão com o volume do cone aí. Qual é a alternativa correta, produção? Alternativa D, de jeans. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado, quanto também na parte do TAF. E aí, se você tiver mais alguma dúvida em relação ao teste de aptidão física, pode mandar aqui embaixo, escreva, deixa seu comentário, que aí a gente vai resolvendo e vai respondendo as suas dúvidas aí conforme vai surgindo. Tranquilo? Na nossa próxima aula trarei mais questões de geometria e, claro, tem outras aulas aqui focadas para Osasco, para Guarulhos, enfim, trabalhando geometria. É importante que você assista todas, porque a questão de geometria ela não é difícil, porém requer muitos conceitos envolvidos. E é importante que você assista, porque são 5 questões em Suzano que vai mudar a sua vida. Tranquilo? Tamo junto, forte abraço e até a próxima aula.